juvenil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. E o sol com seus raios brilhantes ilumina esse torrão do Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. No passado, heróicos imigrantes, com um sonho no seu coração, transformaram-se logo em gigantes e assim desbravaram esse chão, onde todas as raças se unem, formam um povo alegre e gentil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil, com cultura e ricos costumes. É um exemplo para o nosso Brasil. Essa terra centenária nos dá fortes emoções, sua cultura hereditária, orgulhando gerações. Com a presença da totalidade dos vereadores e das vereadoras, declaro aberta a 5ª sessão ordinária para o ano de 2024. Quero saudar os colegas vereadores e as colegas vereadoras, funcionários da casa, público que nos assiste, a sessão através da página do Facebook da Câmara. Dando sequência à sessão, solicito ao servidor Joanes para que faça a leitura do resumo da ata da 4ª sessão ordinária, a qual estava e está disponível em sua íntegra para consulta junto à Secretaria da Câmara e no site institucional. 4ª sessão ordinária. Aos 25 dias do mês de março do ano de 2024, realizou-se com início às 19h13, no plenário Alfeu José Seibel da Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, a 4ª sessão plenária ordinária do corrente ano, a qual foi presidida pelo vereador Teonésio Abrão Andrés, secretariada pelo vereador Marcelo Renz e contou com a presença de todos os vereadores e vereadoras. Abertos os trabalhos, o presidente da Câmara, após saudações de praxe, solicitou a leitura da síntese da ata da sessão plenária ordinária anterior, contendo apenas o resultado das votações, a qual, estando conforme, foi aprovada por 8 votos. Ato contínuo, conforme a ordem do dia, foram apreciadas as seguintes matérias: projeto de lei número 08, de 6 de março de 2024, autoriza o Poder Executivo Municipal contratar professor de língua inglesa temporariamente para atender excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de lei número 11, de 6 de março de 2024, cria cargo em comissão e função gratificada específica do magistério e da outras providências. E projeto de lei número 12, de 8 de março de 2024, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 2 médicos para atender excepcional interesse público e da outras providências. As referidas matérias, ao serem submetidas à deliberação do plenário, foram todas aprovadas por 8 votos. Com relação aos demais projetos constantes da ordem do dia, no que se refere ao projeto de lei número 09, de 6 de março de 2024, que altera a redação de artigo da Lei Municipal número 1.600, de 2001 e da outras providências,
Ao mesmo, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno, foi apresentada uma emenda modificativa ao artigo 1º do projeto em tela, alterando o quantitativo de estagiários que ficam autorizados a serem contratados, passando de até 10 estagiários para até 6 estagiários, ficando assim a redação do referido dispositivo. Artigo 1º. Fica ao Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, visando a contratação de até 6 estagiários para execução de serviços temporários e ou emergenciais, conforme minuta de convênio anexa, que passa a fazer parte integrante desta lei. Esta emenda foi posta em discussão e, não havendo oradores, a mesma foi aprovada por 8 votos. Assim sendo, o presidente da Câmara encaminhou a referida emenda para análise da comissão permanente competente. E no que atine ao projeto de lei número 10, de 6 de março de 2024, que autoriza o Poder Executivo a contratar cartão combustível para uso em deslocamento de veículos da municipalidade para outras cidades e de outras providências, apresentou-se também uma emenda modificativa à matéria, no que se refere ao artigo 3º do projeto, buscando reduzir a quilometragem mínima exigida que autoriza a utilização do denominado cartão combustível, passando de mais de 150 km da sede para mais de 30 km da sede, ficando assim a redação do referido dispositivo. Artigo 3º. O cartão combustível somente deverá ser utilizado quando do deslocamento de veículos da municipalidade a cidades que se distanciem mais de 30 km da sede e desde que haja necessidade de abastecimento para seu retorno até a cidade de Campina das Missões. Diante da emenda apresentada, o presidente da Câmara pôs a mesma em discussão, ocasião onde não houve manifestações, assim como imediatamente pôs a mesma em votação, restando esta aprovada por 8 votos. Assim sendo, o presidente da Câmara encaminhou a referida emenda para análise da comissão permanente competente. Sequenciando a pauta, foi apreciada a proposição sobre o protocolo número 09 de 2024, de autoria do vereador Marcelo Rentz, da bancada do Partido dos Trabalhadores, versando sobre o envio de moção de repúdio ao excelentíssimo governador do Estado do Rio Grande do Sul, referente ao decreto que modifica o regulamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. A matéria contabilizou o endosso das bancadas dos partidos Podemos, União Brasil, Partido Progressista e do Partido Democrático Brasileiro, sendo aprovada por 8 votos. Procedeu-se ainda à leitura da moção de pesar, subscrita por todos os vereadores e vereadoras e protocolada sob o número 10 de 2024, a qual recebeu despacho favorável da presidência nos termos do artigo 118, inciso 2, do Regimento Interno. Esgotada a pauta, às 19h59, o presidente da Câmara, ao declarar encerrados os trabalhos, agradeceu a presença de todos e comunicou que a próxima sessão plenária ordinária realizar-se-á às 19 horas, dia 8 de abril vindouro. Câmara Municipal de Vereadores de Campina das Missões, Estado do Rio Grande do Sul, em 25 de março de 2024. Vereador Marcelo Rentz, primeiro secretário, e vereador Teonésio Abrão Andrés, presidente. Está em discussão a ata. Com a palavra os vereadores e as vereadoras. Ninguém se manifestar. Está em votação a ata da 4ª sessão ordinária. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por 8 votos. Quero ainda saudar a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que está acompanhando a sessão, entidade tão laborosa e que faz a luta por servidores da agricultura e que trabalham na agricultura familiar, principalmente, em nosso município, e que representa, com certeza, a maior parte da arrecadação do nosso município. Então, seja bem-vindo, presidente, aqui em nossa sessão. Solicito ao secretário da mesa, vereador Marcelo, para que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia, 5ª sessão ordinária, 8 de 4 de 2024.
Projetos de lei. Poder Executivo. Projeto de lei número 09, de 6 de março de 2024, altera a redação de artigo da Lei Municipal número 1600 de 2001 e dá outras providências. Projeto de lei número 10, de 6 de março de 2024, autoriza o Poder Executivo a contratar cartão combustível para uso em deslocamento de veículos da municipalidade para outras cidades e dá outras providências. Requerimentos. Moção de pesar, de iniciativa de todos os vereadores. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Campina das Missões, em 5 de abril de 2024, vem assinado pelo vereador Teonésio Abrão Andrés, presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e inclusive dos projetos de leis recebidos. Correspondências recebidas. Ofício circular número 3 de 2024. Oriundo da Federação Estadual dos Clubes da Terceira Idade do Rio Grande do Sul, convidando o presidente da Câmara e demais pares para a audiência pública a realizar-se no dia 25 de abril vindouro, às 14 horas, junto ao auditório da AMM em Cerro Largo, versando sobre Centro-Dia, Centro de Convivência e Instituições de Longa Permanência, com vistas a difundir conhecimentos sobre essas formas de acolhimento, financiamento, legislação para que pessoas possam usufruir deste serviço social e ofício número 177 de 2024, proveniente da Prefeitura Municipal de Campina das Missões, encaminhando respostas matérias apreciadas e aprovadas durante a terceira sessão ordinária do dia 11 de março pretérito, enviadas ao Prefeito Municipal, no qual, em síntese, responde às mesmas através do presente ofício informando o seguinte: com relação à proposição versando sobre a limpeza das margens das estradas gerais do interior do município, através da remoção da vegetação e abertura de valas, informa que o município necessita adquirir um equipamento específico para a atividade de corte de galhos que adentram sobre as ruas e trazem dificuldades e prejuízos ao deslocamento das máquinas maiores, bem como que, sobre a construção das estradas abauladas, com boas valetas de escoamento, informa-se que o problema foi corrigido e as estradas atuais estão sendo construídas com valetas muito boas. E no que atine ao pedido de providência solicitando a remoção do dindinho que está depositado no tempo nos fundos do CRAS, buscando sua alocação para alguma área coberta, objetivando a preservação do patrimônio público que atualmente está se deteriorando e sendo criador de mosquito. Informa-se que o município realizou a aquisição de diversas máquinas, ocorrendo a dificuldade de espaço para abrigar essas e as restantes. Pontua-se também que está no setor de licitações e execução do novo setor de obras, o qual irá abrigar toda a estrutura que permite abrigar também, mesmo que temporariamente, o dindim. Por derradeira, ressalta-se que há a pretensão de construção de um telhado na Escola Nossa Senhora do Bom Conselho para abrigar ônibus escolares e outros como o dindinho quando for iniciada a Praça das Águas Dançantes. Projeto de Lei número 13, de 3 de abril de 2024. Altera a redação dos artigos 8º e 9º da Lei Municipal número 2228, de 2009 e dá outras providências. Carlos Wilson, Prefeito Municipal de Campinas das Missões, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Altera a redação dos artigos 8º e 9º da Lei Municipal número 2228, de 14 de abril de 2009, que dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos da Administração Municipal de Campina das Missões. Passará a viger sob o seguinte texto legal. Artigo 8º. A jornada da atividade em estágio será definida em comum acordo entre a instituição de ensino, o município e o aluno estagiário em seu ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar. Inciso 1º. Para estudantes de educação profissional de nível médio e do ensino médio regular. 4 horas diárias e 20 horas semanais. B. 6 horas diárias e 30 horas semanais. Inciso 2º. Para estudantes do ensino superior. A. 4 horas diárias e 20 horas semanais. B. 6 horas diárias e 30 horas semanais. Parágrafo 1º. Será considerado para efeito de cálculo das horas de estágio para pagamento de bolsa o controle de carga horária do estagiário. Parágrafo 2º. A jornada
de atividades em estágio a ser cumprida pelo estudante deverá ser compatível com o seu horário escolar e com o horário da parte em que venha a ocorrer o estágio. Artigo 9º. Serão concedidos aos estagiários dos órgãos da administração pública municipal mencionados no artigo 1º, caput desta lei, os seguintes benefícios. Inciso 1. Bolsa auxílio por hora de estágio efetivamente realizada, considerando o valor da hora em a. Uma vez o valor de padrão de referência fixado no artigo 27 da Lei Municipal número 3.145, de 10 de dezembro de 2019, para estudantes da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular, para uma jornada de 4 horas diárias e 20 horas semanais. B. 1,2 vezes o valor de padrão de referência fixado no artigo 27 da Lei Municipal número 3.145, de 10 de dezembro de 2019, para estudantes de educação profissional de nível médio e do ensino médio regular, para uma jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais. C. 1,2 vezes o valor do padrão de referência fixado no artigo 27 da Lei Municipal número 3.145, de 10 de dezembro de 2019, para estudantes do ensino superior, para uma jornada de 4 horas diárias e 20 horas semanais. D. 1,5 vezes o valor do padrão de referência fixado no artigo 27 da Lei Municipal número 3.145, de 10 de dezembro de 2019, para estudantes do ensino superior, para uma jornada de 6 horas diárias e 30 horas semanais. Inciso 2. Recesso remunerado de 30 dias sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 ano e que haja pagamento de bolsa auxílio, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. Parágrafo 1º. O valor do bolsa auxílio e o auxílio transporte será obrigatório quando se tratar de estágio não obrigatório e facultativo quando se tratar de estágio obrigatório. Parágrafo 2º. Serão deduzidos do valor da bolsa auxílio os dias de falta não justificada e a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos e saídas antecipadas. Parágrafo 3º. Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 ano. Parágrafo 4º. Os dias de recesso poderão ser concedidos em período contínuo ou fracionado, conforme estabelecido no termo de compromisso, sempre observada a proporcionalidade com o período de estágio transcorrido. Parágrafo 5º. Excepcionalmente, em caso de encerramento da relação de estágio antes do prazo previsto no termo de compromisso, fica assegurada a indenização correspondente ao período de recesso a que o estagiário faria jus. Artigo 2º. Permanecem inalterados os demais dispositivos legais da Lei Municipal nº 2.228 de 2009. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Campina das Missões. Assina Prefeito Municipal Carlos Justo. Projeto de lei número 13, encaminho para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 14, de 3 de abril de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal conceder direito real de uso de equipamentos agrícolas e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder direito real de uso de equipamentos e implementos agrícolas de propriedade do município de Campina das Missões para associações de produtores rurais com ênfase na atividade agrícola e pecuária de Campina das Missões, adquiridos com recursos de repasses financeiros do governo federal e contrapartida financeiras do município. Parágrafo único. Será concedido o direito real de uso dos seguintes equipamentos e implementos: um ancinho para a Associação de Agricultores da linha Butiá Centro, uma enfardadeira, Associação de Agricultores da linha Butiá Centro, uma segadeira, Associação de Agricultores da linha Butiá Centro, uma grade de limpeza de solo, Albanimat, Associação de Agricultores da linha Butiá Centro, uma carreta basculante, APSAT, São Cristóvão da linha Amadeu Níquel Sul, uma grade de limpeza de solo, Albanimat, Associação de Produtores Rurais da linha 1º de Março, um arado subsolador, Associação de Produtores Rurais da linha 1º de Março,
Um rolo faca, Associação de Produtores Rurais da linha 1º de março. Uma enfardadeira, Associação dos Produtores Rurais da linha 1º de março. Uma cegadeira, Associação de Produtores da linha 1º de março. E um ancinho para a Associação de Produtores Rurais da linha 1º de março. Artigo 2º. Em contrapartida, a associação beneficiária com equipamento ressarcirá o cedente município, Fundo Municipal da Agricultura, o valor correspondente a 5% do valor total do equipamento, pago pelo município, conforme nota fiscal do pagamento do referido bem. Parágrafo único. O pagamento dar-se-á em até 2 parcelas anuais pré-fixadas, vencendo a primeira em 365 dias e a segunda em 730 dias, após a assinatura do termo. Artigo 3º. A concessão de que trata a presente lei será formalizada através de contrato de direito real de uso a ser firmado entre as partes, nos termos da minuta anexa. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Assinado pelo Prefeito Municipal Carlos Justo. Projeto de lei número 14, encaminho para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 15, de 3 de abril de 2024. Altera o caput dos artigos 4º e 5º da Lei Municipal número 3.162, de 2020 e da outras providências. Artigo 1º. Altera o caput do artigo 4º da Lei Municipal número 3.162, de 24 de janeiro de 2020, que passará a viger sob o seguinte texto legal. Artigo 4º. A turma volante municipal será composta por 2 servidores municipais, sendo no mínimo um com competência para lavrar e assinar a comunicação de verificação no trânsito, e todos com escolaridade mínima de nível médio, a serem designados em portaria municipal para desempenharem as funções de fiscalização do Programa de Integração Tributária. Artigo 2º. Altera o parágrafo 3º do artigo 5º da Lei Municipal nº 3.162, de 24 de janeiro de 2020, que passará a viger sob o seguinte texto legal. Parágrafo 3º. O pagamento da gratificação aos servidores da turma volante municipal fica condicionado à realização de, no mínimo, 250 registros de passagem no mês, nos termos do item 2.6.2.3. de 29 de junho de 2023, bem como ao implemento de repasse financeiro do Estado. Artigo 3º. Permanecem inalterados os demais dispositivos legais da Lei Municipal nº 3.162, de 2020. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Assinado pelo Prefeito Municipal Carlos Justo. Projeto de lei número 15, encaminho para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Projeto de lei número 16, de 3 de abril de 2024. Autoriza a redução da jornada de trabalho para os servidores públicos, pais ou responsáveis por criança portadora de síndrome de espectro autista e da outras providências. Artigo 1º. Esta lei autoriza o Poder Público Municipal a conceder redução na jornada de trabalho aos servidores efetivos que sejam pais ou responsáveis por criança portadora de síndrome de espectro autista. Parágrafo único. Este direito não é aplicável ao servidor público municipal regido pelo regime seletista ou temporário. Artigo 2º. O servidor público que for pai ou mãe de criança portadora de síndrome de espectro autista faz jus à redução de 20% em sua jornada diária de trabalho. Parágrafo 1º. A redução da jornada de trabalho se dará exclusivamente para cargos de 40 horas semanais e jornada de trabalho de 8 horas diárias. Parágrafo 2º. Em caso de acumulação legal de 2 cargos na esfera do Poder Executivo Municipal, a dispensa será em apenas um dos cargos. Parágrafo 3º. O servidor público que tiver cargo com jornada inferior a 40 horas semanais não terá direito à redução da jornada de trabalho. Artigo 3º. O servidor público que fizer jus à redução da jornada de trabalho nos termos do artigo anterior não sofrerá qualquer prejuízo de percepção integral de seus vencimentos e perda de qualquer vantagem ou do auxílio alimentação, devendo este dia ser considerado como de efetivo serviço para todos os fins. Artigo 4º. A solicitação da redução da carga horária deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal, na qual o servidor estatutário encontra-se lotado,
sendo que o requerimento deverá ser analisado em até 30 dias contados da data do protocolo do requerimento. Parágrafo 1º. O requerimento deve ser instruído com os documentos que comprovem a síndrome de aspecto autista, bem como com laudos devidamente firmado por médico psiquiatra, neurologista, psicólogo ou neuropsicólogo, com indicação do grau de transtorno de aspecto autista e da necessidade de acompanhamento pelo servidor. Parágrafo 2º. Para fazer jus ao benefício, é necessário que o transtorno de aspecto autista seja classificado como nível 2, moderado, ou nível 3, severo. Parágrafo 3º. O município poderá submeter a pessoa com transtorno de aspecto autista à perícia médica própria, para fins de concessão do benefício previsto nesta lei. Parágrafo 4º. O benefício deverá ser renovado anualmente a contar de sua concessão, para fins de averiguação e de manutenção das condições que o deferiram. Parágrafo 5º. Para a renovação do benefício, nos 30 dias que antecedem o término da redução, o servidor público deverá apresentar novo laudo médico nos moldes do parágrafo 1º deste artigo, que ateste a manutenção das condições concessórias deste direito. Artigo 5º. Se ambos os pais da criança forem servidores públicos, apenas a um deles poderá ser concedida a redução da jornada de trabalho nos termos desta lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, assinada pelo prefeito municipal Carlos Justo. Projeto da lei número 16, encaminho para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está aberto o espaço para comentários a respeito... desculpa, tem mais o projeto número 17. O projeto número 17, acho que os demais colegas também concordam, a ser um projeto muito extenso, tem mais de 100 páginas. A gente vai ler a emenda e vai partir então para a leitura da justificativa. Estão todos de acordo, então pode ser. Projeto de lei número 17, de 3 de abril de 2024. Dispõe sobre a reestruturação e consolidação do quadro de cargos e funções públicas, define atribuições e responsabilidades, estabelece plano de carreira dos servidores, fixa vencimentos compatíveis com as novas disposições desta lei e dá outras providências. Justificativo. Senhores vereadores, apresentamos para análise de deliberação dos senhores vereadores o presente projeto de lei que dispõe sobre modificações atinentes à lei de pessoal do município de Campina das Missões. As referidas mudanças fazem-se necessárias tendo em vista a consolidação da legislação referente ao assunto, bem como a criação de novos cargos para qualificar e profissionalizar o serviço público municipal. Uma das principais alterações é atinente à idade mínima para os cargos de secretários municipais, de 18 para 21 anos. Eis que a lei anterior ia ao desencontro do que determina o artigo 74 da Lei Orgânica Municipal, sendo alterada a idade neste projeto de lei. Ainda houve ajustes e correções em alguns cargos em que constava ensino fundamental ou ensino médio para ensino fundamental completo ou ensino médio completo, a fim de evitar diversas interpretações. Seguindo as orientações dos órgãos de controle, segue a proposta de criação de cargo exclusivo para atuar na fiscalização tributária. Dessa forma, resta criado o cargo de inspetor tributário com atribuições específicas atinentes à área, sendo que, para tanto, também se faz necessária a mudança de nomenclatura e alterações das atribuições do cargo atualmente existente. Tendo em vista a pretendida profissionalização no serviço público, segue a proposta de criação de novos cargos para as áreas específicas e sensíveis, quais sejam analista administrativo e agente de recursos humanos, além de uma gratificação específica para a função de contador, quando este realizar a contabilidade do Poder Legislativo. Ainda cabe frisar que a pretendida criação de cargos e demais alterações visam eliminar a concessão de funções gratificadas, FGs, que na verdade servem como complementação salarial. Ainda cabe salientar que, em relação aos cargos de agente de combate a anemias e agente comunitário de saúde, ocorreu a alteração da nomenclatura do padrão do vencimento de 4A para padrão 6, sem que houvesse a mudança nos valores recebidos, além da revisão da carga horária do cargo de assessor de imprensa. Da mesma forma,
É importante mencionar que ocorreu a alteração do padrão 9 para contemplar o enquadramento nos cargos de médico clínico geral 1 e médico clínico geral 2, conforme previsão de lei municipal número 3.286, de 26 de 4 de 2022. Por fim, também promove-se a extinção dos cargos de encarregado de copa e cozinha e auxiliar de pedreiro, por não haver servidores efetivos ocupantes dos mesmos e não haver mais enquadramento das funções nas atividades públicas. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei à vossa apreciação, pugnando pela aprovação do mesmo. Assina Prefeito Municipal Carlos Justo. Projeto de lei número 17, encaminho para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Está aberto o espaço para comentário a respeito das correspondências e matérias lidas. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Douglas. Cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, o público que nos assiste através da página do Facebook, e também cumprimentar o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais que se faz presente hoje nessa casa. Quero falar sobre o projeto número 14 que entrou nessa casa, que pede autorização ao Poder Executivo Municipal conceder direito real de uso de equipamentos agrícolas. Isso me deixa feliz, aonde nesse projeto eu e o colega Ademir, nós temos uma parcela de contribuição nesse projeto. Uma parcela de contribuição onde no ano de 2020 a gente recebeu uma emenda do deputado, ex-deputado Jerônimo Gergen, que era para compra de um kit fenação, no valor de R$ 100.275. Então essa emenda ela é do ano de 2020 e ela foi paga há pouco. Então os vários implementos agrícolas que estão sendo destinados às associações, a gente vai buscar essa informação ao Executivo Municipal, para qual associação que esse kit de fenação vai ceder, e a gente vai estar divulgando então nas próximas sessões. Então, uma parcela que a gente tem de contribuição, a gente buscou esse recurso e foi pago há pouco, e os implementos então também já estão comprados. Seria isso, senhor presidente. O espaço continua aberto. Palavras, vereadores, vereadoras. Ninguém mais querendo se manifestar. Abro espaço de 2 minutos para manifestações individuais dos vereadores e das vereadoras. Com a palavra, os vereadores e vereadoras. Com a palavra, senhor presidente. Vereador Marcelo. Cumprimentar, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, funcionários da casa, também o Egídio, presidente do sindicato, que esteve conosco antes da sessão, trazendo algumas informações pertinentes ao sindicato, e convidá-lo mais vezes a participar das nossas sessões, assim como demais pessoas para vir assistir a nossa sessão e o público que está nos acompanhando através das redes sociais. Usar esse espaço um pouco, acho que é de muita valia novamente a gente falar sobre a dengue. A gente tem muitos casos em nosso município, muitos casos em nossa região. Inclusive, nos últimos dias, presenciei, como todos sabem, me conhecem, eu tenho 2 filhos. Hoje estou com uma filha testada positiva de dengue e é horrível. Nós não dormimos nada na noite passada, febre 38, 39, não consegue baixar. Não tem o que fazer, a única solução é paracetamol de pirona, inclusive das orientações médicas, muito líquido. Então acho que nós temos que fazer um apelo a toda a comunidade, porque ela vem transmitida pelo mosquito, então em algum lugar o mosquito está escondido, como dizem. A gente sabe que o mosquito ele não anda mais que 100, 150 metros, então ele vai achar um lugar onde é que tem água alojada para depositar os seus ovos. Se não tiver, ele retorna à sua morada anterior, como se diz. Então, acho que cabe a nós, a população, todos nós, como cidadãos, fazer a nossa parte. E quem sabe pedir ao líder do governo
como a situação está crítica, a gente sabe que tem vários cargos em contrato, a gente poderia estudar uma possibilidade de mais uns 2 ou 3 agentes de combate à anemia, enquanto persistir. Porque hoje temos 2 em nosso município, com certeza eles não conseguem fazer todo o serviço que lhes é proposto, então fazem um excelente serviço. Inclusive a gente pode pedir, é uma coisa que eu fiz hoje, eu tinha um local que eu coletava a água da chuva, mas tinha a tampa, tinha a redezinha, colocava umas pedras de cloro, não teve nenhuma larva, mas o que eu fiz? Esvaziei a caixa de água e virei, para não deixar chances para o mosquito se proliferar. Então, a gente sabe que é uma doença que está aqui, nós estamos convivendo com ela, inclusive fomos no posto de saúde hoje de manhã, o posto lotado. Então, é uma situação realmente preocupante. Então, a gente poderia fazer esse apelo, eu estou fazendo esse apelo para toda a comunidade fazer observação em seu pátio, em seu ambiente de aconchego. Então, qualquer vasinho ali pode ter o alojamento dos ovos e consequente larva e futuramente mosquito. E como tem vários casos, já temos uns quantos anos que tem mosquitos em nossa cidade, mosquitos da dengue, não estavam infectados, agora temos vários casos, vai ter muitos mosquitos infectados, então a gente pede esse apelo. Então, da minha parte, é só uma consideração como pai de uma criança que está debilitada e realmente é complicado. E várias pessoas adultas relatando seus casos e realmente é terrível. Então, cabe a nós, eu acho que todo mundo fazer a sua parte, que com certeza a gente vai conseguir passar por mais essa. Seria isso, senhor presidente. O espaço continua à disposição dos colegas, das colegas. Ninguém querendo se manifestar, eu gostaria de me manifestar e dizer de quanto que orgulha aos trabalhadores do nosso município, especialmente os da agricultura familiar. Presidente do sindicato que sabe de como é importante tantas lutas que foram feitas e tantas conquistas e manutenção de conquistas, né? Tem momentos que a gente avança, tem momentos que a gente tem que manter as conquistas e tem alguns momentos que a gente às vezes até retrocede. Mas não podemos abrir mão das lutas. O pessoal agora acolhendo, oxalá que o tempo favoreça, mas como é importante a gente ouvir alguns dados. O presidente há pouco havia colocado para nós, vereadores, numa avaliação preliminar, de que só de 2 agências bancárias foram 8.800.000 reais para o agro e parcela investimento. Faltam ainda 2 agências. A questão do salário mínimo, digamos que tenhamos 1.000 aposentadorias rurais em nosso município, multiplicar por 1.400 e pouco, são mais de 18 milhões que circulam em nosso município por ano, né? Dinheiro que circula aqui no município, certamente no nosso comércio, e o nosso comércio, como busca de fora calçado, roupa, muitos dos alimentos, circula então de forma assim positiva e propositiva, no sentido de uma bola de neve positiva. Cabe lembrar de que o orçamento do nosso município já era em torno de 40 milhões, então só na agricultura familiar passa, da nossa agricultura, basicamente familiar, passa da metade, né, do orçamento do nosso município. Então precisamos dar atenção, precisamos respeitar esses profissionais que muitas vezes trabalham em condições adversas para dar conta, né, do seu trabalho, da sua demanda e buscando, sim, cada vez mais qualidade no seu trabalho. Então, parabéns, presidente, parabéns também a todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais. Passamos agora à apreciação dos projetos de lei que constam na ordem do dia. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 9. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Parecer número 16, de 1º de abril de 2024. Matéria: projeto de lei número 9, de 6 de março de 2024, altera a redação do artigo da Lei Municipal número 1600 de 2001 e dá outras providências.
E emenda apresentada nos termos do artigo 123 do Regimento Interno. Assunto: parecer individual. Parecer: considerando o pronunciamento anterior já exarado por este colegiado através do parecer número 13 de 2024, bem como que quanto à sua origem, verifica-se que o projeto de lei em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação, posto que é apresentado pelo Executivo Municipal, cumprindo desta forma a prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 165 da Constituição Federal. Considerando que foi apresentada e aprovada por unanimidade durante a 4ª sessão ordinária, amparada no artigo 123 do Regimento Interno, uma emenda ao artigo 1º do projeto de autoria da vereadora Roslane Tencaten Butzi, solicitando que altere-se o número de até 10 estagiários para até 6 estagiários, conforme justificativa apresentada em plenário. Considerando que essa comissão passa a analisar a referida emenda, onde esta comissão ratifica que a mesma está em consonância com o regimento interno, atendendo, portanto, a legalidade e regimentalidade, não havendo impedimento para sua apresentação e estando abarcada dentro do rol das atribuições legislativas dos vereadores. E, considerando que verificada a constitucionalidade e regimentalidade da proposição que, nos termos do inciso 5º do artigo 104, toma a forma de emenda, este colegiado apresenta uma emenda modificativa à redação do artigo 1º do projeto, alterando onde se lê até 10 estagiários, leia-se até 6 estagiários. Razões pelas quais, com a emenda proposta, esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando para a consideração do plenário. Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 1º de abril de 2024, assinado pelos vereadores Daltro Luiz Bastos, presidente, vereadora Claudete Cotes, relatora, e vereador Ademir Jablonski, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 9, com a palavra os vereadores e as vereadoras. Ninguém se manifestando, coloco em votação a emenda proposta. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovada a emenda por 8 votos. Em votação, agora, o projeto de lei número 9, já alterado pela emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado também por 8 votos. Solicito a leitura do parecer do projeto de lei número 10. Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural. Parecer número 2 de 1º de abril de 2024. Matéria: Projeto de Lei número 10, de 6 de março de 2024, autoriza o Poder Executivo a contratar cartão combustível para o uso de deslocamento de veículos da municipalidade para outras cidades e da outras providências. Emenda apresentada nos termos do artigo 123 do Regimento Interno. Assunto: parecer individual. Parecer: considerando que a presente matéria objetiva autorizar o Poder Executivo utilizar cartão magnético de combustível para controle e abastecimento da frota de veículos públicos do município quando em deslocamento desses para outras cidades. Considerando que esta comissão já se manifestou sobre a legalidade da matéria através do parecer número 1 de 2024. Considerando que foi apresentada e aprovada por unanimidade durante a 4ª sessão ordinária, com base no artigo 123 do Regimento Interno, uma emenda ao artigo 3º do projeto, de autoria do vereador Daltro Luiz Bastos, solicitando que altere-se a quilometragem prevista no artigo quanto à utilização do cartão combustível com relação à distância de Campina das Missões. Considerando que essa comissão passa a analisar a referida emenda, onde esta comissão ratifica que a mesma está em consonância com o regimento interno, atendendo, portanto, à legalidade e regimentalidade, não havendo impedimento para sua apresentação e estando dentro do rol das atribuições legislativas dos vereadores e, considerando que verificada a constitucionalidade e regimentalidade da proposição que, nos termos do inciso 5º do artigo 104, toma a forma de emenda, este colegiado apresenta uma emenda modificativa à redação do artigo 3º do projeto, alterando onde se lê distanciam mais de 150 quilômetros, leia-se distanciam mais de 30 quilômetros. Razões pelas quais, com a emenda proposta, esta comissão é de parecer favorável à apreciação da matéria, encaminhando para a consideração do plenário.
Câmara de Vereadores de Campina das Missões, em 1º de abril de 2024. Assinada pelos vereadores Claudemar Justin, presidente, vereador Marcelo Renz, relator, e vereadora Roslane Tencaten Butz, secretário. Está em discussão o projeto de lei número 10, com a palavra os vereadores e as vereadoras. A palavra, presidente. Vereador Daltro. Cumprimentar o presidente, aos colegas vereadores, funcionários da casa, ao Egide, presidente do sindicato, que nos honra hoje com a presença no auditório. E cumprimentar também aos internautas que nos assistem nesse momento. O projeto de lei número 10, nós colocamos uma emenda nele. E eu não quero levar mérito nessa emenda. Essa emenda surgiu numa discussão entre todos os colegas vereadores. Um de nós teria que apresentar a emenda. Eu fui indicado e apresentei a emenda com o aval de todos os colegas. O projeto original, ele rezava que para ter direito de usar o cartão combustível, cartão abastecimento, a quilometragem teria que ser acima de 150 quilômetros. Isso para nós, e tanto quanto para os servidores, era insatisfatório, visto que os carros da saúde do nosso município se deslocam muito para Santa Rosa, Santo Cristo, 3 de Maio e Juí, e eles não seriam beneficiados dentro deste limite de quilometragem. Então nós reduzimos para 30 quilômetros, onde todas essas cidades e as mais distantes também, todas elas se enquadram. Então só esta emenda, no mais um projeto que vem em boa hora, como eu havia dito na sessão anterior, servidores, os motoristas, eles estão aqui para servir e não para emprestar dinheiro ao município, que antes eles abasteciam com o orçamento deles mesmo, e às vezes levava mais de um mês até para ser ressarcido. Então, o projeto vem em boa hora e não resta mais nada a não ser aprová-lo. Obrigado, vereador. O projeto continua em discussão. A palavra aos vereadores e às vereadoras. Ninguém mais querendo se manifestar, coloco em votação a emenda apresentada. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Em votação o projeto de lei número 10, já alterado pela emenda. Quem estiver a favor, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos. Passamos para a leitura do requerimento apresentado. Temos hoje somente uma moção de pesar. Solicito a sua leitura. Excelentíssimo senhor Teonésio Abrão Andrés, presidente da Câmara Municipal de Campina das Missões. Os vereadores que apresentam e subscrevam solicitam, após trâmites regimentais, que sejam registrados votos de pesar pelo passamento do senhor Belmiro Fritzen, ocorrido no dia 3 de abril de 2024, como forma de perpetuar a memória dos munícipes campinenses, junto aos anais do Poder Legislativo, levando em consideração que cada cidadão que aqui viveu teve sua parcela de contribuição para a história de Campina das Missões. Nestes termos, pede deferimento, Campina das Missões, em 5 de abril de 2024, assinada por todos os vereadores. Como a moção de pesar não se vota, darei o devido despacho. Esgotada a ordem do dia, antes de encerrar a sessão, convoco os vereadores e as vereadoras para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 22 de abril de 2024, às 19 horas. Está encerrada a sessão.